Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Nós louvamos a Deus, mais uma semana passou, mais uma semana se inicia e nós, como desenvolvemos aquele cuidado, o hábito de oferecer a Deus as nossas primícias, nós estamos no primeiro dia da semana, já nos colocamos diante do nosso Deus, prestando culto a Ele, reconhecendo e agradecendo pelos dias passados e, ao mesmo tempo, colocando diante dele os dias que se seguirão. Nova semana, que seja uma semana de bênção, que seja uma semana de vitória na vida de todos nós. Nos alegramos, hoje podemos ouvir a voz do nosso irmão Salvador lá no hospital, isso já nos alegra muito. E isso até fortalece a vida espiritual da igreja, porque a igreja sabe, mas quando testifica, ou quando testemunha daquilo que Deus faz, isso, de certa forma, até nos ajuda na edificação das nossas vidas, da nossa casa espiritual. Então, graças a Deus pela vida do nosso irmão, pelo milagre da vida, pela bênção da restauração da saúde, e graças a Deus pela unidade da igreja. A igreja que sabe se unir no momento de luta, para lutar juntos, né? Juntos por uma mesma causa. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria falar com os irmãos desse tempo, com base naquele texto de Jesus que está registrado em Mateus, no capítulo 6, texto muito conhecido. Mas quero falar sobre esse texto para falar a respeito de como se cultivar a vida e saúde. Eu penso que esse deve ser o cuidado de todos nós, né? Todos nós queremos aprender a cultivar a vida, todos nós queremos aprender a nos desenvolver de maneira que tenhamos saúde, seja saúde física, saúde mental ou saúde espiritual. Nós queremos ter saúde, queremos ter vida abundante. Mas nos dias em que vivemos, a gente se sente muito mais desafiados. A cada momento, quando olhamos para as nossas forças, nós compreendemos, chegamos à conclusão, a triste, mas real situação de todos nós, condição do ser humano, de que nós sozinhos não conseguiremos desenvolver a nossa vida a contento. Sozinhos a gente não vence, sozinho a gente não consegue ter saúde, ter paz. Sozinhos não vivemos a vida abundante que a Bíblia nos fala. Então, se nós queremos falar sobre vida, queremos falar sobre saúde, todos os aspectos, todas as dimensões da saúde, nós procuramos na Palavra de Deus. A Palavra de Deus para nós é a nossa fonte de regra e de prática, né? Como nós dizemos, isso é para nós quase que um texto áureo, como se fosse um tema que todos nós sabemos, né? A Bíblia é a única regra de fé, de conduta, de prática. Então vamos ver o que a Bíblia diz a respeito da saúde, especialmente quando diz respeito a essa questão da ansiedade, das preocupações que tem atrapalhado a vida e o desempenho de grande maioria dos seres humanos. Não apenas do homem sem Deus, mas inclusive pessoas crentes, pessoas que têm a sua vida cristã, que têm a certeza da salvação. Mesmo essas pessoas, com certa frequência, têm sido carcomidas pela ansiedade e pelas preocupações exacerbadas dos dias de hoje. Olha o que o texto diz, Mateus capítulo 6, a palavra diz a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, mas vosso Pai Celestial as alimenta.
Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que haveis de vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E, de fato, o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema ou o seu mal. Meus irmãos, a ansiedade tem sido o mal do século, o mal da atualidade. É claro que sempre houve ao longo da história, se nós procurarmos registros, estudar livros e os registros de gerações passadas, ou se nós nos debruçarmos na Bíblia para entender como vivia ou como viviam os povos antes de Cristo e do período em que Cristo desenvolveu seu ministério, vamos descobrir, vamos chegar à conclusão de que sempre houve pessoas ansiosas. A ansiedade sempre fez parte da existência humana. Contudo, o cristianismo ele traz uma colaboração especial para a igreja. O cristianismo traz normas para nós. Nós, embora a ansiedade e as preocupações estejam assolando o mundo, a igreja, contudo, não pode viver com base nessas coisas. Nós não fomos ensinados, não somos ensinados a viver por vista. Nós somos doutrinados, somos orientados a vivermos por fé. Ou seja, viver enxergando além daquilo que está à nossa frente. Enxergando além daquilo que é visível. Como Moisés, enxergando até o invisível. Porque nós sabemos que passamos por esse mundo, mas nós não somos daqui. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Cidadãos dos céus. Nós estamos aqui como peregrinos de passagem. E para conseguirmos passar, meus irmãos, por essa vida, sem vivermos maltratados e adoecidos pelos problemas, das preocupações, das ansiedades, nós precisamos recorrer à palavra de Deus. Jesus disse, não andeis ansiosos, não vivam ansiosos. A orientação é, porque se você estiver muito ansioso ou muito ansiosa, essas preocupações e essas ansiedades, elas não terão nenhuma cooperação na sua vida. Elas não deixarão nada de bom para você. Aliás, Jesus diz, ninguém consegue acrescentar um côvado da existência com as preocupações. Logo a gente percebe que é um comportamento inútil, a preocupação e a ansiedade exacerbada. Algumas preocupações nós temos como senso de responsabilidade, mas a ansiedade, aquele sentimento de que a gente não tem tempo para a gente não tem tempo para Deus, a gente não tem tempo para o próximo, não temos tempo para a família, esse comportamento não é bíblico, esse comportamento não é a orientação de Jesus para nós, a igreja do Senhor. Não andeis ansiosos. Jesus diz, quem procura viver preocupado com o dia a dia, com a vida, com os males do futuro, são os gentios. Mas a igreja não pode, a igreja já não pode ser comparada com os gentios, com os pagãos, com os incrédulos, com os ímpios. A igreja é um povo separado, a igreja é um povo escolhido por Deus, amado por Deus, cuidado por Deus. Então, se a gente aprender que as nossas vidas não nos pertencem e que
Deus é quem sabe o que é melhor para nós. Se aprendermos que a gente procurando seguir as orientações do Senhor, teremos mais saúde, com toda certeza, a nossa vida terá assim um sentido extraordinário. Veja algumas orientações, por exemplo, que a Bíblia nos apresenta a fim de que não vivamos uma vida de ansiedade e de preocupações. A primeira orientação bíblica para a gente viver livre das ansiedades e das preocupações, ela diz que nós devemos orar. Filipenses, o livro de Filipenses, no capítulo de número 4, versículos 6 e 7, diz assim a palavra: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, seja os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha que orientação mais profunda, mais rica, extraordinária, valiosa. A Bíblia, quando você pergunta, Senhor, como viver uma vida livre de ansiedade, livre de preocupações, nesse tempo que nós estamos vivendo? Como fazer? Qual é a técnica? Qual é a orientação? Qual é o segredo para viver? Aí a palavra diz, olha, ao invés de você se entregar à ansiedade, você deve, ao contrário disso, você deve fazer os seus pedidos, tornar os seus pedidos conhecidos diante de Deus por meio da oração e da súplica com ações de graça. E ele diz assim, e a paz de Deus, que ultrapassa, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Ou seja, o contrário de ansiedade, de preocupação, de estresse, o contrário é uma vida de paz. E essa paz, ela provém de Deus, de Cristo Jesus, o príncipe da paz. Então a orientação bíblica, meus irmãos, é orem. Não vivam ansiosos, pelo contrário, orem. Não vivam preocupados, o contrário disso, façam suas súplicas, tornem seus pensamentos, seus desejos, seus projetos, coloque isso diante de Deus, tudo isso diante de Deus, em oração, com ação de graça, suplicando a Deus com ação de graça. E a garantia bíblica é que Deus guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, a primeira orientação para viver longe da ansiedade é: desenvolva o hábito de orar. Valorize vida de oração. Tenha o seu tempo de oração, diário de oração. Não é diariamente, não é semanalmente, nem mensalmente, não. É todos os dias. Orai sem cessar, porque essa é a vontade de Deus. A segunda orientação bíblica que se deve estar sempre associada com a oração é que nós precisamos valorizar a leitura bíblica. A leitura bíblica, meus irmãos, é o método que usamos, ou é o recurso que temos para alimentar as nossas vidas espirituais. Se temos uma vida espiritual bem alimentada, se há saúde espiritual, com toda certeza, nós saberemos como enfrentar os momentos de crises, nós sabemos enfrentar os momentos de perdas, de decepções, de dúvidas. Saberemos como lançar fora todo medo, saberemos como atravessar o vale, saberemos como passar pelo deserto, como enfrentar as lutas, saberemos como agir com o nosso próximo, saberemos como agir diante de uma dificuldade muito grande, de um desespero do mundo. A gente sempre terá uma orientação. A Bíblia diz que nós devemos valorizar a leitura bíblica. O salmista chegou a dizer no Salmo 119, 105, versículo muito conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, viver sem essa dor ou sem o peso da ansiedade é viver em conformidade com a palavra de Deus. Valorize a leitura bíblica.
Conheço muitos crentes que guardam suas Bíblias, ficam as semanas com suas Bíblias guardadas lá no guarda-roupa, lá numa gaveta. Alguns não sabem nem onde encontram. Antigamente, as pessoas procuravam, lançavam mão dessa Bíblia pelo menos uma vez por semana, que era no domingo, quando iam aos templos. Com o fechamento de muitos templos, então essas pessoas largaram suas Bíblias e já não fazem uso dela há muito tempo. Isso complica mais, isso acaba agravando os problemas que o mundo está vivendo. Tanto os problemas que o mundo está vivendo, quanto o problema da própria igreja, o problema das famílias. Porque a pessoa começa, então, a desanimar das coisas, vai se distanciando de Deus, deixa de desenvolver uma vida, o hábito de oração, e deixa de ler a Bíblia. E aí, meus irmãos, a crise se instala. A orientação de Deus é: valorize a leitura bíblica. Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. A palavra de Cristo habite ricamente em vós. Essa palavra, meus irmãos, ela precisa estar na nossa boca, na nossa mente, no nosso coração. É guardando a palavra de Deus que evitaremos erros grotescos. O salmista diz: guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Só tem um jeito de vencermos as lutas dos dias atuais, as lutas das provações, das tentações, as lutas do medo, da ansiedade, do terror, da injustiça, as lutas que nós vivenciamos todos os dias, só venceremos com as armas da verdade, com as armas espirituais. Habite em vós a palavra da verdade. Então, em primeiro lugar, se você quer viver uma vida livre das preocupações e das ansiedades que adoecem, você precisa, primeiramente, desenvolver o hábito da oração. Segundo, precisa valorizar a leitura bíblica. E em terceiro lugar, precisamos manter a nossa mente focada nas coisas espirituais. Na continuidade do texto de Filipenses, capítulo 4 de Filipenses, nós temos aqui no versículo 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ocupe sua mente nisso. Então, além de você desenvolver uma vida de oração e ter uma prática diária da leitura bíblica, você precisa ter sua mente focada nas coisas do alto. Se tem uma coisa que piora qualquer situação, qualquer problema aqui nesse mundo, é exatamente focar nos problemas. E isso parece que até mesmo os cientistas querem desenvolver alguma orientação, de alguma maneira eles querem desenvolver uma orientação dizendo para as pessoas não ficarem enchendo suas mentes só com as notícias ruins que o mundo tem apresentado. Então hoje nós temos aqui algo que colabora negativamente para a nossa saúde, que é exatamente o fato de termos a internet, de termos acesso à internet, então com os nossos aparelhos em mãos todos os dias, todos os momentos. Às vezes nós não sabemos como separar as coisas, não sabemos administrar, não sabemos usar bem os nossos aparelhos, a tecnologia, e nós acabamos enchendo a nossa mente com coisas que não colaboram para a nossa saúde espiritual. A internet nos apresenta muitas coisas, um conteúdo infinito, que a gente não tem palavra para descrever. Então, vai de cada um de nós a administração, vai de cada um de nós o autocontrole,
Ainda que você, de alguma maneira, ocupe ou perca algum momento da sua vida com algum conteúdo que não colabora para a vida, mas entenda uma coisa, o seu coração precisa estar cheio de coisas boas. E a palavra de Deus, ela é esse conteúdo, a palavra de Deus é esse alimento. Pense, Paulo está dizendo, ocupe sua mente nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Então parece-me que o maior problema que a humanidade tem vivido não tem muito a ver com uma contingência. Parece que o que a humanidade tem vivido não é uma coisa que tem que viver, como se fosse a teoria, como se crescêssemos na teoria do fatalismo. Não, vai ter que acontecer, não tem jeito. Não é que vai ter que acontecer. Não existe essa questão do fatalismo. Existe sim a questão do descuido, a falta de cuidado, a falta de busca e de persistência nas coisas espirituais. Meus irmãos, quem gerou a vida, quem criou o ser humano foi Deus. Deus é quem nos sustenta. Ninguém entende melhor dos seres humanos do que Deus. Ninguém sabe melhor como funciona o corpo humano, a mente humana, o espírito, do que Deus. Então, ainda que você procure bons profissionais, psicólogos, terapeutas, psicanalistas, sociólogos, biólogos, cientistas dos mais diversos, líderes das mais diversas instituições, não adianta. Você precisa recorrer à palavra de Deus, é Ele quem entende de vida. É por isso que existe aí um provérbio popular e muito usado nas nossas orações. Deus é o médico dos médicos. É verdade. Deus é médico dos médicos, porque aquilo que os médicos sabem foi passado por Deus, foi entregue por Deus. Mas Deus é o professor, Deus é o mestre. Ele vai muito além daquilo que qualquer ser humano sabe. Então, se você quer orientação para viver bem, destituído ou destituída de preocupações e de ansiedades, você não adoeça como o mundo tem adoecido, creia, tem que buscar, só é possível, isso só se torna possível quando nós buscamos orientações de Deus. E a orientação é ore, a orientação é leia a Bíblia, a orientação é mantenha o seu pensamento nas coisas do alto. Então, meu desejo, meus irmãos, é que você não ignore o mundo, você não precisa ignorar o que anda acontecendo à volta. Não tem como a gente ignorar. Você ligou o seu aparelho celular, você já percebe que há um monte de problema que nos rodeia, que nos cercam. Né? Mas a gente vai saber disso. A questão é, não foque nisso. Não aplique essas coisas no seu coração. Deixe que o seu coração seja e sua mente sejam alimentados com a palavra de Deus. Pegue as suas ansiedades, lance essas ansiedades aos pés do Senhor. É isso que a palavra diz. Vou terminar lendo esse texto, inclusive, porque para mim é fantástico essa orientação, esse ensinamento bíblico. Na primeira carta de Pedro, vou colocar aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Lançando ele. Então, a maneira de vivermos nossa vida é essa, lançando sobre ele, lançando sobre o Senhor as nossas ansiedades. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. E para você que já viveu alguns anos, e você que já vive na dependência de Deus há muito tempo, que aprendeu a lançar sobre ele as suas ansiedades, as suas preocupações, os seus projetos, os seus planos, você que tem esse hábito já, você sabe, você é testemunha de que ele tem cuidado de você. Vocês são testemunha de que ele tem cuidado de vocês. Nós somos testemunhas do quanto Deus tem cuidado de nós. Então, irmãos, o Deus que cuidou até aqui é o mesmo que continuará a cuidar de nós. Jamais nos abandonará. Esse Deus, se focarmos nele, na sua palavra, se suplicarmos, entregarmos a ele a nossa ansiedade,
através das súplicas, das orações. Se a palavra dele habitar em nós ricamente, se nós tivermos o cuidado de pensar sempre nas coisas do alto, alimentar os nossos corações e a nossa mente com as coisas do alto, com toda certeza, a vida para nós será melhor. Você vai ver que haverá mais saúde. Haverá mais saúde em todos os aspectos, todas as dimensões. Saúde física, saúde espiritual, saúde emocional. Você saberá de fato o que é vida abundante, ainda que o mundo esteja tão desesperado diante dos sofrimentos, dos acontecimentos desses dias. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Creia, meus irmãos, nessa palavra. Essa palavra é orientação da parte do Senhor para todos nós. João disse assim: bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Você não duvida disso, né? O tempo está próximo. Então, cuide de ler, cuide de ouvir, cuide de guardar essas coisas no seu coração, em nome de Jesus. Vou orar e assim nós finalizaremos essa mensagem. Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento, pela palavra do Senhor. Pedimos que essa palavra, ó Deus, possa encontrar um lugar todo especial no coração dos meus irmãos. Que a palavra do Senhor habite em nós ricamente. Que saibamos, ó Deus, avançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa-nos, ó Deus, e não nos permita vivermos sendo consumidos pelas preocupações e pelas ansiedades, mas pelo contrário, Deus permita que a paz do Senhor, a tua doce paz, penetre os nossos corações, faça morada em nós e conduza os nossos passos, nossos pensamentos para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.